Estamos de volta com mais um episódio do CorongaCast, edição de número 53. Diferente da Ana Paula Arósio, que some por 20 anos e volta para fazer uma propaganda de banco. Bom, agora eu vou, porque eu me desacostumei da civilização. Vou voltar pro meu SX. O seu SX? É, sabático em Shangri-La. Eu embolsar 8 milhões de reais por 40 segundos, né? Segundo o que o pessoal tá falando aí. Nós do Coronga, a gente não consegue ficar todo esse tempo, se dar o luxo de ficar sumido, senão vocês vão nos esquecer. E engajamento é tudo nessa vida. E a Ana Paula Arósio não precisa disso, porque ela é de uma outra época, de um outro engajamento, então ela bota a carinha dela lá e 8 milhões. E aí dá pra sumir por mais 30 anos. E esse é meu sonho, cara. Eu não vejo a hora de embolsar meu primeiro milhão pra sumir do Twitter e sumir da vida de todo mundo. Ninguém vai me achar. E aí eu volto daqui uns anos. Certo, Leonardo? Certíssimo, Paulo. Eu gostaria de sumir também por um tempo, seria incrível. De certa forma, eu já fiz isso uma vez na minha vida, mas longe do que a Ana Paula Arósio deve ter feito na vida dela, assim, muito longe, né? E, pra começar, já que a gente não pode se dar o luxo de sumir, muito pelo contrário, né? E conversaremos sobre engajamento, sobre questões da internet. Por falar em Sleep Giants, né? Tipo, a Ana Paula tava dando uma dormidaça e aí ela acordou. Começaremos falando justamente do último desdobramento desse caso do Sleeping Giants, que, né, eu acho que é o primeiro assunto que a gente realmente trouxe em 3 episódios seguidos, assim, né, relembrando, porque ele significa muito pra gente, assim, nesse momento que a gente vive. E aí, só relembrando, é o sistema que alerta empresas, né, sobre anúncios veiculados em sites que publicam as fake news, né, com o objetivo de desidratar economicamente esses servos do mal, né, como o cara, que eu não vou chamar nem de filósofo nem de porra nenhuma, Olavo de Carvalho, né? E nessa quarta-feira, né, no dia 26 de agosto, surgiu um movimento no Twitter aí, dizendo eu sou o Sleeping Giants, e, pô, grandes nomes, até o próprio Marcelo Adnet, políticos, né, escreveram a hashtag e ecoaram nisso, né, porque a juíza Ana Paula Caymmi, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou que o Twitter informasse o IP, né, que é o seu endereço eletrônico, e outros dados cadastrais da Sleeping Giants, né, que é uma organização anônima, por motivos óbvios, né, porque ela luta efetivamente contra quem se utiliza das táticas mais sórdidas contra seus inimigos, né, ameaças de morte. Caso Marielle, eu não preciso falar mais nada, né. E o próprio Twitter recorreu dessa decisão, né, de primeira instância do Rio Grande do Sul, de tudo que a gente vem falando, né, um delegado claramente ligado à máquina de ódio, à máquina de fake news que hoje domina o Brasil, né, que hoje domina a discussão e a popularidade de presidentes nesse país, dizendo que a decisão é nitidamente contraditória, né, já que a própria juíza não apontou qual seria o ilícito da Sleeping Giants, né? Aproveitando essa deixa, né, porque a gente é legal a gente sempre relembrar e rememorar, ainda mais com relatos de quem viveu de perto, de quem vive de perto todo esse movimento que acontece através principalmente, né, por conta da internet. A internet, ela deu voz a essas pessoas, a esse pensamento extremo que sempre existiu e vira e mexe volta, né, retorna, e hoje eles têm, acho que o controle disso, né, eles sabem exatamente a forma como agir com todo esse apoio, esse aparato, e a gente vai falar ainda a respeito disso, né? Porque esses conglomerados da internet aí, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eles acabaram ajudando um pouco, né? E a gente hoje encontra, às vezes, tanta dificuldade para tentar engajar as pessoas, né? Da forma natural, e acho que vendem tanto essa ideia de que a internet ela é plural, ela é democrática, mas eu acho que hoje ela é muito reflexo do que é o mundo mesmo de fato, né?
desigual e nada democrático. E acho que esse é um episódio que a gente vai abordar essas questões. E aí eu quero destacar aqui, para vocês terem uma ideia de como isso no Brasil pegou muita força e foi surgindo assim muito aos poucos com relação às brechas. E aqui vocês vão entender o que eu vou falar agora, acompanhando o texto. Esse texto, que eu vou trazer agora, ele é muito forte assim, em detalhes de quem viveu no meio dessa turma Olavo de Carvalho, esse tipo de pensamento bolsolavista. É uma crítica a isso, claro, mas é uma crítica também às brechas que a esquerda acadêmica deu para que esse estilo de pensamento tomasse forma e com o apoio financeiro que a gente tem visto aí com relação ao que traz o Sleeping Giants, e não só o Sleeping Giants, mas as mídias que de fato dão atenção para isso, a devida atenção. E aí é a matéria da Piauí de agosto, é a tragédia ideológica do jornalista escritor Martim Vasques da Cunha, filho da PUC Campinas, como eu, teve aula aí com Sheida, com Zanotti, Saviani, toda a turma aí, os dinossauros da PUC Campinas. E o Martim é já um cara mais experiente, já passou por grandes coisas dentro desse meio acadêmico, jornalístico e tudo mais. E ele faz um relato de como conheceu e se aproximou da figura de Olavo de Carvalho e desses ideais extremos. Ele começa, trazendo relatos da época, isso anos 90, tá, gente? Anos 90, antes dos anos 2000, antes do 11 de setembro, pra gente ter como um marco aí da sociedade. Ele conta que chegou a ir em palestras do professor Olavo de Carvalho, e aqui eu vou usar termos que eu não gosto também, mas vou usar filósofo, professor, porque é mais fácil, do professor Olavo de Carvalho, onde Olavo dava suas palestras em meados de 90 aqui em Campinas, Leonardo Palhano. Você quer chutar uma resposta? Você quer ir tentar responder essa pergunta? Onde Olavo dava palestras? Quero ver se você acerta. Eu chutaria hípica. Não, errou feio. No curso de letras da Unicamp, Leonardo Palhano. Hípica. Você acha que os caras da Hípica Playboy vai estar ligando pra ideologia? Então nada, estão cagando e andando. Ele dava palestras lá em letras, na Unicamp, pra vocês verem, gente, o tamanho do buraco. E aí o que chamou a atenção foi que ele falava coisas bem diferentes do que era falado na faculdade e também citava autores que muitas vezes são esquecidos pelos intelectuais. Então isso chama um pouco a atenção, daquele cara que está se descobrindo, universitário e tudo mais. E aí ele foi ganhando espaço. Gente, já em 90, o professor Olavo de Carvalho tinha colunas em O Globo, no Jornal da Tarde, na Época, depois ele teve na Bravo e também na revista República. E vale destacar que o jornalista que escreve essa reportagem, o Martim, relata que chegou a ser ouvido em 2001. Olha, vejam só, ele tem uma história que o aproximou do Olavo de Carvalho. Nós somos, o Coronga aqui, situado em Campinas, São Paulo, para você que nos ouve de todos os cantos desse país, aquele beijo especial no seu coração. O Martim, cara, ele chegou a ser ouvido em 2001 por ser um dos suspeitos de matar o prefeito da cidade, o Antônio da Costa Santos, o Toninho, o popular Toninho. Ele chegou a ser ouvido, o Martim, suspeito, porque na época ele tinha aí sido nomeado aqui em Campinas como um dos assessores da imprensa, um dos assessores de imprensa da Secretaria de Cultura da cidade, mas a sua nomeação não tinha saído depois de 3 meses ainda, e aí ele obviamente não estava recebendo por isso. Aí ele fez uma reclamação pública à época à Câmara Municipal aqui da cidade, fez também à Câmara dos Deputados e ao Senado. Isso fez com que a nomeação dele saísse no dia seguinte. E aí, por conta desse meio, abriu aí a possibilidade, na visão de quem estava investigando depois o assassinato do Toninho, de que ele teria aí um conflito com o prefeito, E aí é um prefeito, que é assassinado, então ele chegou a ser ouvido. E aí, à época, ele já tinha um contato com o Olavo de Carvalho, e o Olavo fez defesas, assim, dele já
nas suas colunas, né, falando que tinha esse jovem aí sendo perseguido à época e tudo mais, porque ele tinha, na verdade, tinha ido prestar depoimento por conta dessa morte. Até hoje não sabemos, né, quem matou o Toninho. É uma pergunta que é feita em todo 11 de setembro em Campinas. É engraçado isso, porque o 11 de setembro, o 10 de setembro, o dia do meu aniversário, né, o prefeito Antônio da Costa foi morto. E aí o dia seguinte, a imprensa toda, isso é um relato que eu faço sempre, é uma história que a gente sempre conta aqui em Campinas, toda a imprensa nacional estava em Campinas para fazer uma cobertura intensa sobre a morte do prefeito de uma das principais cidades do país, né, que é Campinas. E acontece o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Nisso, todo o foco se volta à cobertura midiática, né, das Torres Gêmeas, e esse assunto acaba não tendo tanta intensidade na mídia. É uma infeliz coincidência, né? A gente ficou assistindo da delegacia de Campinas pela televisão o que aconteceu com as Torres Gêmeas. E eu não sei dizer para você, mas acho que eu dei uma entrada de Campinas. Acho que eu entrei uma vez no ar com a informação do Toninho do PT. O fato do ataque às Torres Gêmeas foi determinante para que o assassinato do prefeito Toninho ficasse escondido na mídia nacional. E até hoje ainda não se sabe de fato, né? São muitas versões, aí, muitas histórias, lendas urbanas a respeito da morte do Toninho. E aí, retornando aqui, vejam só o que acontece. Após toda essa defesa e tal, e aí o Martim acaba ficando uma figura um pouco mais conhecida nesse meio, que ia tomando força. Em novembro de 2001, 2 meses após a morte do Toninho, após o atentado e tudo mais, a mãe do Martim, do jornalista que escreve esse texto, recebeu um e-mail com um logo fake da Reuters, dizendo que o filho dela tinha sido assassinado numa avenida perto de um shopping em Campinas, e aí eu acho que vai a mesma avenida, né, que foi a avenida ali do Iguatemi, que o Toninho foi assassinado, mas a mãe do Martim recebe esse e-mail dizendo que o Martim tinha sido assassinado em Campinas e o autor teria sido o Olavo de Carvalho. O Olavo teria, segundo o e-mail que a mãe dele recebeu em 2001. Vejam essa história, que loucura. É uma história recheada de fatos. Isso causou espanto no próprio Olavo de Carvalho e aí uma aproximação ainda maior entre o Martim e o Olavo. O Olavo riu dessa questão à época e tudo mais, eles se aproximaram mais. E aí ele foi para casa do Olavo em Petrópolis, ele se aproximou muito da filha do Olavo de Carvalho também à época. E aí, o tempo passa, eles voltam a se encontrar por outras vezes quando o jornalista trabalhava na Livraria Cultura e já cultivava aí um novo guru. Além do Olavo de Carvalho, ele gostava do poeta Bruno Tolentino, né, que inclusive alguns anos depois acabou morrendo de AIDS, né, por conta aí do HIV. E aí, o Tolentino, numa fase, ele anda muito próximo do Olavo de Carvalho, em meados dos anos 90, mas eles acabam se separando, assim, ideologicamente. Por quê? Porque o Tolentino achava importante o estudo universitário, achava que a cabeça tinha que estar sempre aberta ao contraditório, e o Olavo sempre foi um defensor do autodidatismo, né? Essa questão que ele prega bastante. E aí, dentro disso, o Martim se aproximou também do Pondé, né? Hoje muito famoso, Luiz Felipe Pondé. Na época ainda era um anônimo, foi lá na livraria, viu ali uma sessão que era dedicada ali aos escritores conservadores, e aí se aproximou também do Martim. Tudo isso acontecendo no momento em que a mídia começava a dar mais espaço para esse pensamento conservador, que até então não tinha tanto foco assim. E além das colunas em grandes jornais, livros, né, que vieram também a ser publicados, as revistas Bravo e República, que eram dirigidas aí por um nome conhecido hoje, o Luiz Felipe Dávila, com o apoio também dos jornalistas Wagner Carelli e Reinaldo Azevedo, que hoje combate com unhas e dentes o bolsonarismo, o lavajatismo e tudo mais. E aí, dentro dessas revistas, o Reinaldo, junto com o Carelli, resolvem contratar Olavo de Carvalho e também o Tolentino à época. E aí, o Martim, já com força nesse, né, conhecido, com alguns contatos, ele lança uma revista também na época. Ele vira editor de uma revista que é a Dicta e Contradicta, que teve aí um viés conservador e fez bastante sucesso aí em meados dos anos 2000, e aí parou de circular em 2013, no momento que o